pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aqui, né? Vamos conversar então um pouquinho agora nesse momento sobre parentalidade consciente, o filme Valente. Nesse momento eu convido todos vocês, né, para que a gente possa conversar um pouquinho, falar sobre, né, esse filme que é lindo, que é o filme da Valente. E lá na comunidade Estímulos a gente está vendo bastante coisas sobre esse filme, tá bem legal, tá bem produtivo. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Estímulos, vamos participar, tá bom? Vem participar com a gente, será um prazer muito grande receber você lá na nossa comunidade. A gente fica aberto todas as segunda-feiras e terças-feiras, segunda e sexta, que a gente abre o grupo para debates, para mentoria, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema de parentalidade consciente, disciplina positiva, psicopedagogia sistêmica, né? Que é a minha profissão por opção e amor. Então, todos vocês estão convidados a participar, tá bom? Então, vamos lá, né? Parentalidade consciente no filme Valente. Nós sabemos que a gente tem, então, aí muitas, né? Mas muitas coisas que nos levam a entender a parentalidade consciente dentro desse filme, que é um filme lindo, né? E que, por sinal, nós conseguimos também entender muita coisa através dele. Então, uma das coisas que é muito gratificante, não sei se todos vocês que estão aqui já assistiram o filme Valente? Já assistiram aí, pessoal, o filme Valente? Gostaram do filme? Então, no filme Valente a gente vê muito, né, a questão da relação do pai da Valente e da mãe da Valente, né, essa questão da parentalidade mesmo. E uma das coisas que nos chamam muito a atenção e que fica muito bem clara é a postura da mãe, né? No início do filme, vocês podem perceber, acho que a Rosana tá aqui, a Rosana assistiu, né, Rosana? Então, a gente pode perceber que a mãe tem uma postura de realmente autoridade ali perante a filha, né? Quando a mãe diz que ela é uma princesa e princesa se comporta dessa forma e dessa forma. Então, a mãe dita muito as regras para a Merida sem saber se é realmente isso que a Merida quer para a vida dela. E aí a gente entra num grande confronto de parentalidade consciente com essa postura rígida da mãe, porque o pai de Merida é aquele pai que acolhe. E desde pequenininha, Merida é acolhida pelo pai justamente nesse sentido, né? No sentido de dar para Merida o arco e flecha ali para ela estar brincando, de brincar junto com ela quando ela é pequenininha também, coisa que a mãe, na maioria das vezes, tem muita resistência para fazer dentro do filme. Espero que, se vocês não tenham visto o filme ainda, que vocês possam ver, tá bom? O filme, porque vale muito a pena. A gente, como mãe, se vê muito ali dentro do filme o tempo todo. E é bem bacana, porque nos leva a refletir. Nós estamos na comunidade Estímulos, né? E tá bem bacana essa discussão lá dentro, toda segunda-feira e sexta-feira, nas nossas discussões. Essa semana mesmo a gente conversava e teve depoimentos lindíssimos lá dentro de mães que se enxergaram na mãe de Merida. E isso é muito importante, porque a parentalidade consciente é o meu estilo parental. Então, todo comportamento de uma criança, né, tem uma necessidade por trás dele. E o comportamento de Merida tem uma necessidade por trás daquele comportamento todo, né, que Merida apresenta ali, aventureira, e gosta de atirar arco e flecha e andar a cavalo. Então, por trás desse comportamento de Merida, tem uma necessidade de autossatisfação. E às vezes é isso que acontece na nossa casa.
A gente não consegue entender por que que os nossos filhos estão tendo determinados comportamentos. E aí a gente afronta isso. E a questão não é afrontar, a questão é eu entender o que tem por trás desse comportamento que a criança ou adolescente, ou até mesmo uma pessoa adulta, né, tá tendo ali naquele momento e fazer o quê? Se colocar ali, né, de igual para igual no tamanho, na situação que a criança está vivendo, para que a gente possa o quê? Atingir esse momento. Tatiele está aqui dizendo, eu e a Maria Fernanda, né? Então, e é justamente nisso, Tatiele, porque às vezes, né, o nosso Daniel Silgel, ele diz o que pra gente? Que o nosso cérebro é isso aqui, ó. Aqui em cima tá o nosso lobo frontal, né? É como se fosse uma mão fechadinha, e no livro dele ele tem até esse desenho da mão. Então é como se fosse aqui uma mão fechadinha, que tá todas as nossas, o nosso momento, o nosso comportamento que a gente tá tendo ali naquele momento, né? E aqui embaixo é onde a gente vai tentar lidar com o nosso filho. Então o que que acontece? Se a gente lida de cima para baixo, a gente não vai entrar no mundo dele. Da criança, do adolescente que a gente quer atingir. Então a gente precisa descer aqui no mundo da criança. E aí, esse descer no mundo da criança ou do adolescente, isso é muito importante, né? E ontem na comunidade a gente via muito sobre isso. Por que que é muito importante? Porque a gente precisa usar dos dois sentidos primitivos que nós temos, né? Que é o tato e o olfato, para a gente conseguir se conectar nesse sentido. Então, quando a gente faz um toque na criança, ou quando a gente está vendo ali que o adolescente está com muita raiva e está querendo brigar e discutir, você fala assim, nossa, estou precisando de um abraço, é agora, tem que ser agora, porque eu também estou ficando muito nervosa. Então, esse momento conecta, porque aí vem esse momento da conexão pra gente. E isso faz todo sentido, no entanto, quando a mãe de Merida, lá no filme, ela vira urso, né? E as duas conseguem essa conexão através desse momento que ela vira urso, e aí a Merida descobre que tem um imenso amor pela mãe, não quer perder a mãe de forma alguma. Isso é muito importante. Por que que é tão importante? Porque aí a gente começa a refletir que entre pais e filhos sempre tem uma conexão, mas que nós precisamos descobrir o que que nós precisamos fazer para conectar com os nossos filhos. No caso de Merida, né, foi essa situação da mãe ter virado o urso, né? Que é muitas das vezes que a gente não pode levar tão assim ao pé da letra, né? A outra postura é que, por exemplo, a mãe de Merida não ouvia Merida. Um exemplo no filme é que quando a mãe, né, tá ali falando o tempo todo, olhando os papéis para ver com quem Merida vai casar, e Merida chega, né, assim, toda sem fôlego, e diz que realmente ela bebeu água na cascata de fogo, onde era um lugar muito perigoso, que só os corajosos conseguiam ir lá e beber dessa fonte. A mãe de Merida nem dá moral para ela. Tá ali olhando os papéis da papelada com quem ela vai se casar, né? Com quem Merida vai se casar, os pretendentes. E ali ela continua olhando. E, no entanto, é o pai dela que dá toda essa atenção para ela, que vira para ela e fala: nossa, Merida, foi isso mesmo, mas lá só vão as pessoas de muita coragem. E os irmãos dela, né, vira para ela com aquele olho grande assim e assustados, porque realmente Merida conseguiu ir lá naquele lugar e realmente ser uma pessoa corajosa. Enquanto que ela vira para a mãe, né, e pergunta o que a mãe acha, e a mãe diz: o que mesmo você estava falando, Merida? E aí então a gente pode ir vendo essa falta de conexão com a mãe que Merida tem, né? E isso, às vezes, somos nós em casa que temos também ali no celular, né? Não temos uma lista de pretendentes para olhar, para ver com quem nossos filhos vão se casar. Mas às vezes o celular nos toma muito tempo. E a gente está muito tempo ali no celular e os nossos filhos estão falando com a gente não está dando nenhuma importância para isso. Então, trazendo para o nosso momento hoje, trazendo para nossa
para o nosso contexto hoje, né? Seria dessa forma, seria esse momento, seria isso que a gente estaria vivendo. Alguém aqui assistiu o filme, pessoal? Se alguém tiver assistido o filme e puder colocar aqui para mim que já assistiu, tá bom? E aí, então, a gente precisa parar de ensinar para os nossos filhos tantas regras, né? Tantas coisas através de métodos. E aí a gente precisa perceber também, gente, que será que os métodos que eu tô aplicando, as regras que eu tô aplicando para o meu filho, tá funcionando? Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu disse que a Valente era a Maria Fernanda. Como elas se parecem e eu com a Meriva. Então, gente, é isso. A gente se identifica, né? Muito bonito, Tatiele, isso. A gente se identifica no filme, né? Por que a gente se identifica? Porque nós temos uma parentalidade consciente dentro de nós e isso nos faz vivendo ali aqueles momentos que a gente está nos colocando um pouco mais em ação ou nos deixando sem ação também, né? E isso é uma forma que a gente precisa aprender para que a gente possa se conectar. Como eu estava dizendo, todo o nosso aprendizado, né, é através dos 5 sentidos. Então, quando nós tocamos, quando nós sentimos cheiro, essa aprendizagem, ela acontece muito mais rápido. E aí uma coisa importante também, que eu até anotei aqui para poder falar com vocês, para que eu não esquecesse, é que a gente tem que sempre ponderar a seguinte frase, gente, né? Jenny Nelson, ela diz o seguinte, que quem será que teve a absurda ideia de que para que nossos filhos se tornem melhores, primeiro eu preciso castigar. Primeiro eu preciso ali e fazer ele se sentir pior e querer que ele melhore. E na maioria das vezes era isso que a mãe de Merida fazia com ela, né? Você não tá bonita, arruma seu cabelo. Não sei se vocês lembram da parte lá que ela coloca todo um lenço envolvendo o cabelo de Merida, porque o cabelo de Merida é muito alvoroçado, né? E aí acaba que ela coloca uma roupa de princesa ali e aperta bastante essa roupa de Merida para ficar igual um corpo de princesa. A modelagem, né, é perfeita, que a gente quer que os nossos filhos tenham e que às vezes eles não vão ter porque é da personalidade deles, não é da nossa. Então, isso faz muito sentido, porque nós precisamos perceber que por mais que a gente tenha 10 filhos, serão 10 personalidades diferentes. E aí, nesse contexto todo da Valente, da Merida e de tudo isso, nós precisamos aprender a nos enxergar em meio àquilo tudo ali e aí começar a perceber, né? Como eu estava dizendo para vocês, quando a mãe de Merida se veste ela como uma princesa, enrola o cabelo, ela gosta de andar com cabelos ao vento, né? E de repente pega o cabelo dela e coloca todo aquele lenço no cabelo dela. O que acontece com Merida? Ela mal dá conta de andar. Ela não tá sendo ela. A mãe dela tá forçando ela a seguir ali uma modelagem de princesa, a qual não tem a ver com a personalidade de Merida. E aí, nesse momento, então, ela diz, né, que queria um dia só na vida para que ela não tivesse que ser princesa. E isso é muito lindo em toda a trama do filho, porque às vezes nós criamos métodos para que os nossos filhos sigam, regras para que os nossos filhos sigam, para que eles sejam perfeitos de acordo com o modelo da sociedade que é hoje. Mas onde é que está escrito que é esse que é o certo? Então, o certo depende do ponto de vista do qual você está olhando, do qual você se enquadra. E aí é por isso que a gente precisa, né, muito entender que as necessidades dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, são necessidades únicas. Merida começa ali pelo seu tempo de criança, vai para a adolescência, e ela sempre gosta dos cabelos ao vento, aquele jeitão dela ali, se vestir e tudo. Que bom, Tatiele, fico feliz por você concordar. Então, todo comportamento de qualquer ser humano, gente, todo comportamento que qualquer ser humano tem, é porque antes tem uma necessidade por trás disso.
E que necessidade esse adulto, essa criança ou esse adolescente está tendo no momento para poder se comportar daquele jeito. E é aí onde a gente precisa descer lá no mundo da criança, do adolescente ou até mesmo do adulto ali de comparação e entender por que essa pessoa está se comportando dessa forma, o que essa pessoa está precisando para que ela se comporte dessa forma e tenha essas atitudes. Qual é a necessidade desse adulto, dessa criança ou desse adolescente? E é nesse momento, né, que lá dentro da comunidade Estímulos a gente discute bastante tudo isso. A grande frase de Jenny Nelson, né, que escreveu os livros aí de disciplina positiva, de quem foi a absurda ideia, mais uma vez eu repito, de fazer com que as pessoas se sintam piores para que depois elas possam melhorar. Não tem como eu ir ali e sujigar o meu filho e falar mal, olha o que você fez, e apontar o dedo e julgar ele o tempo todo e depois querer que ele melhore, né? Como se fosse simples assim. Quando eu faço isso, eu estou formando uma emoção, eu estou formando uma memória afetiva na cabeça da minha criança, do meu adolescente, do adulto. Para a gente que é adulto é difícil ouvir. Vocês que estão aqui me escutando nesse momento, é ou não é difícil ouvir palavras que fazem a gente se sentir pior? E às vezes a gente está ouvindo essas palavras que fazem que a gente se sinta pior e as pessoas querem que a gente melhore, ouvindo pior, sendo pior, né? Estão nos forçando ali a ser pior, falando, olha o que você fez, te julgando o tempo todo e exigindo que você melhore. Então são coisas que contradiz. Aí não fecha. Então, por isso que a gente precisa muito, né, de entender, de descobrir a necessidade que tem por trás desse comportamento. E aí nós, como pais, somos as melhores pessoas para ajudar nossos filhos a entenderem isso. Mas para eu ajudar os meus filhos a entenderem isso, primeiro eu preciso sair aqui do meu mundo da bronca, do sermão, e descer aqui para o mundinho dele e me igualar a ele. Como que eu me comparo? Olha, filha, você está tendo dificuldade? Está tendo dificuldade, Maria Fernanda? Eu também tive dificuldades. Para mim também não foi fácil. Eu também tive pessoas que às vezes faziam isso comigo e desse jeito. E eu também chorei, eu também fiquei brava, e eu também quis bater, eu também quis... E falar, gente, porque isso também já aconteceu com a gente lá na nossa adolescência ou lá na nossa criancice. Só que quando a gente vira adulto, a gente esquece esses momentos e acha que isso não aconteceu com a gente. Que é só com aquela criança, ela tem que melhorar e a gente tem que ir ali porque a gente é pai e mãe, então a gente tem que ir ali, tem que sujigar e tem que botar de castigo e tem que fazer isso e exigir. Coisas que se a gente retomar lá no filme A Valente, nós podemos perceber. Resolveu com a Merida? A Tatiele diz aqui, né? Até descobrir o motivo de tal comportamento, tanto os pais quanto os filhos sofrem muito. Sofrem muito, Tatiele, concordo plenamente com você, né? E por que sofrem tanto assim? Porque às vezes nós temos dificuldade, como Daniel Siegel diz, de descer do nosso mundo aqui de autoridade para o mundo da criança. Porque nós estamos aqui, nós queremos mandar, nós queremos colocar regras, nós não queremos entender o motivo, nós queremos julgar. Porque eu sou mãe, tem que me escutar, eu tô mandando e tem que fazer isso. Então, eu estou no meu mundo aqui em cima falando com alguém que tá aqui embaixo. Então, tem conexão? Se chega alguém para você falando de cima para baixo com você, por mais que ele seja o seu chefe, você vai gostar? Não vai, gente. Nem nós que somos adultos gosta. Então, por que os nossos filhos têm que aceitar? Entendeu a diferença? Então, é isso, conexão. Eu tenho que sair do meu mundo aqui, do meu pedestal de autoridade, porque senão eu só vou brigar com a criança também, e descer aqui para o mundo da criança, do adolescente, ou até mesmo do outro adulto, que é o meu companheiro e tudo, porque até nos nossos relacionamentos isso acontece, né? Então, e descer aqui para esse mundo para que a gente se conecte. Olha, filho, vem cá. Eu sei, eu entendo que você tá nervoso, eu também já fiquei muito nervosa. Mas agora, você pode me dar um abraço?
para que eu também não fique tão nervosa assim quanto você? Se de tudo pedir o abraço para você for coisa demais, então você fala, olha, nós não vamos terminar essa conversa porque eu também vou ficar nervosa e você tá nervoso, eu te entendo que você esteja nervoso também, não tem nenhum problema nisso, né? A gente tem raiva, a gente chora, a gente grita mesmo, tem sim esses momentos. Mas depois a gente resolve e conversa então. E isso vai nos aliviando e acalmando a criança, porque a gente vai vendo que a criança pode chorar, pode gritar, porque minha mãe também já chorou, já gritou, né? E é normal isso acontecer. A gente só não pode deixar que isso vire uma rotina na nossa vida. E lá no filme Merida, né, a Valente, o que Merida fazia com a mãe? Isso estava virando rotina, essa discussão delas, o tempo todo, o dia todo, né? A mãe não queria que ela jogasse arco e flecha, ela jogava arco e flecha. Então a mãe queria proibir aquilo que é da personalidade dela. E tem coisas que nós temos que entender que os nossos filhos, e lá no final, gente, eu vou parar a live por aqui porque eu tenho um compromisso agora, mas lá no final tem uma história linda, quando a mãe também muda. A mãe de Merida também sofre essa transformação e até o cabelo da mãe da Merida muda. E isso é fantástico, porque há uma conexão, né? Até o cabelo, para quem já assistiu o filme ou não assistiu ainda, até o cabelo da mãe da Merida passa a se parecer com o da Merida, mais volumoso e tudo, né? Então é isso, gente. Dá para ficar aqui tardes, né? E tardes falando sobre o filme Merida e a parentalidade consciente dentro desse filme. Mas assim, espero que vocês tenham entendido. Quem não assistiu o filme tá aqui, assista o filme Valente, tá bom, gente? Lá dentro a gente observa bastante parentalidade consciente através do pai e da mãe de Merida. Isso é fantástico. Então, se você também quiser participar da comunidade Estímulos, é só entrar aqui no direct e falar comigo que eu passo o link para você. A gente se encontra toda segunda e sexta-feira lá, o restante dos dias da semana é fechado, tá bom? Para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, a frase de hoje aqui é: por trás de todo comportamento de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto que seja o seu esposo, seu irmão ou sua mãe, tem uma necessidade. Tente descobrir essa necessidade. E aí a gente vai conseguindo se relacionar melhor e se conectar melhor com toda essa trama do nosso dia a dia aí que a gente vem passando como pais, como filhos, como esposas, como tudo na vida, né? Porque a nossa vida ela é meio agitada assim. Então, gente, ó, beijo para vocês. Depois a gente volta mais. Essa semana tem mais indicação de um filme lindíssimo que é A Vida em Si. E a gente vai para a comunidade também discutir esse filme. Logo, logo eu vou estar postando aqui para vocês, certinho? Foi maravilhoso estar aqui. Depois a gente volta com mais. Beijo para vocês e tchau, tchau. Até a próxima.